Em nosso trabalho audiovisual, Grupo 4, abordaremos sobre o livro Introdução à Economia, de Gregory Mankin, onde o principal objetivo do livro é nos ajudar a aprender a maneira de pensar dos economistas. Porém, isso leva algum tempo, já que os economistas, assim como os cientistas, desenvolvem teorias, colhem dados e também analisam dados a fim de confirmar ou refutar as teorias. Observação e teorias. Essa interação entre teoria e observação também ocorre no campo da economia. Um economista poderia viver em um país que passa por rápidos aumentos de preços e pode ser levado por essa observação a desenvolver uma teoria da inflação. A teoria poderia confirmar que a inflação elevada surge quando um governo emite muita moeda. Para testar essa teoria, o economista poderia coletar e analisar dados sobre preços e moedas em diferentes países. Se o aumento na quantidade de moeda não estivesse relacionado com a taxa de crescimento dos preços, o economista começaria a duvidar a validade de sua teoria da inflação. Já, se o aumento na quantidade de moeda e a inflação estivessem fortemente correlacionados nos dados internacionais, como o fato que ocorre, o economista passaria a confiar mais em sua teoria. Embora os economistas usem a teoria e a observação da mesma maneira que os outros cientistas, eles enfrentam um obstáculo que torna sua tarefa especialmente difícil. Na economia, conduzir experimentos é muito difícil, ou às vezes até impossível. Por exemplo, os físicos que estudam a gravidade podem deixar cair quantos objetos quiserem em seus laboratórios para gerar dados a fim de testar suas teorias. Em comparação, os economistas que estudam a inflação não podem simplesmente manipular a política monetária de um país para poderem gerar dados úteis para suas pesquisas. O papel das hipóteses pode simplificar o mundo complexo em que vivemos e torná-lo mais fácil de entender, já que a arte do pensamento científico está em decidir quais hipóteses adotar para podermos simplificar nossa realidade. Dessa mesma forma, os economistas usam diferentes hipóteses para responder às diferentes questões. Os economistas utilizam diversos modelos econômicos, que são geralmente compostos por diagramas e equações. Aqui vamos falar brevemente sobre o diagrama do fluxo circular. Precisamos de um modelo que explique em termos gerais como a economia está organizada e como seus participantes interagem uns com os outros. Observando o diagrama, é possível ver a representação esquemática da organização da economia. As decisões tomadas por famílias e empresas que interagem no mercado de bens e serviços, onde as famílias são compradoras e as empresas vendedoras, e nos mercados pelos fatores de produção, onde as empresas são compradoras e as famílias vendedoras, o conjunto externo das setas representa o fluxo de dinheiro, enquanto o conjunto interno refere-se ao fluxo correspondente de insumos e produtos. Já a curva de possibilidade de produção representa graficamente uma curva que mostra as diferentes combinações de bens e serviços que uma economia pode produzir, dadas suas restrições de recursos. Essa ilustração revela inversamente que a produção de bens ou serviços, mostrando que ao aumentar da produção de um bem, a produção de outro terá que ser reduzida. Isso ocorre porque os recursos de uma economia são limitados e não podem ser alocados infinitamente para a produção de todos os bens e serviços desejados. Agora vamos dar início à macro e microeconomia. A economia também é estudada em diversos níveis. Podemos estudar as decisões de famílias ou empresas, tomadas individualmente, ou a interação entre famílias e empresas nos mercados de bens e serviços específicos, ou a produção da economia como um todo, que é a soma das atividades de todos os tomadores de decisões em todos os mercados. O campo da economia divide-se tradicionalmente em dois amplos subcampos: a microeconomia, que é o estudo de como as famílias e empresas tomam decisões e de como elas interagem em mercados específicos, e a macroeconomia, que é o estudo de fenômenos que englobam toda a economia. Agora eu vou falar dos economistas como conselheiros políticos. Acredito que todo mundo aqui sabe que muitas vezes são pedidos aos economistas que expliquem algumas causas de acontecimentos econômicos. Por exemplo, por que o desemprego entre adolescentes é maior que entre trabalhadores mais velhos? Outras vezes, é pedido que recomendem políticas que melhorem o resultado da economia. Por exemplo, o que o governo deveria fazer para melhorar o bem-estar econômico dos adolescentes? Dito isso, quando os economistas tentam explicar o mundo, são os cientistas,
quando tentam ajudar a melhorar a situação do mesmo, são conselheiros políticos. Para ajudar a esclarecer essa diferença entre cientistas e conselheiros, vamos começar discutindo análise positiva e análise normativa, começando com um exemplo de cada. Da positiva seria: as leis do salário mínimo causam desemprego. Já da normativa, o governo deveria aumentar o salário mínimo. Agora, ignorando se você concorda ou não com essas afirmações, perceba que elas se diferem quanto à sua finalidade. A primeira fala como cientista, está fazendo uma afirmação de como o mundo funciona. Já a segunda fala como assessor político, visto que está fazendo uma declaração de como gostaria de mudar o mundo. E dito isso, em geral, as declarações feitas a respeito do mundo podem ser tanto positivas, sendo elas descritivas e se referem a como o mundo é, e declarações normativas, sendo essas prescritivas e se referem a como o mundo deveria ser. É importante falar também que declarações positivas podem ser confirmadas ou refutadas, já as normativas não. E embora elas sejam diferentes, as afirmações positivas e normativas estão interligadas no conjunto de crenças de cada indivíduo. A gente viu então que conselheiros e cientistas políticos têm objetivos diferentes, bem como usam linguagens distintas. Percebemos também que muitos economistas ajudam o governo no que diz respeito ao aconselhamento de políticas, e um exemplo disso é o Council of Economic Advisors, Conselho de Assessores Econômicos, dos Estados Unidos. No entanto, ajudar com esse aconselhamento político nunca será uma tarefa fácil. Bem como disse um antigo presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, sempre que ele mesmo pedia ajuda aos economistas, eles davam sempre uma resposta de por um lado isso, por outro lado aquilo. Isso se deve ao fato de um dos 10 princípios da economia de que as pessoas enfrentam trade-offs. E na política, toda decisão passa por um trade-off, que seria uma escolha em detrimento de outra. Podemos assim dizer então que ser um economista conselheiro de políticas nunca é e nunca será uma tarefa fácil. E se algum economista diz que é, ele provavelmente não é um economista confiável. Um dos problemas para quem está se introduzindo na economia é compreender o porquê os economistas divergem. George Bernard Shaw, dramaturgo irlandês de meados do século XIX, disse uma vez que se todos os economistas fossem colocados lado a lado, não chegariam nunca a uma conclusão. O que faz que as pessoas reflitam por que os economistas terem ideias tão conflitantes, como brincou certa vez o ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan, que se um jogo de perguntas e respostas tivesse sido criado por economistas, teria 100 perguntas e 3.000 respostas. Entre os motivos para explicar essa divergência, podemos citar, primeiramente, que economistas podem discordar quanto à validade de teorias positivas alternativas sobre o funcionamento do mundo, como, por exemplo, o papel do governo na economia, causa do desemprego e da inflação, entre outros diversos temas. Segundamente, que economistas podem ter valores diferentes, gerando, portanto, visões prescritivas diferentes sobre o que política deve ser realizada. Outra forma de divergência é a divergência quanto ao julgamento científico. A economia, assim como toda ciência, é movimentada por contradições, pois só se prova que uma teoria está errada quando se questiona a própria. Um exemplo dessa divergência está na cobrança de impostos sobre a renda das famílias ou sobre suas despesas, onde há os defensores da mudança e os defensores da permanência. Os defensores da mudança por si afirmam que a mudança incentivará as famílias a pouparem, acumulando poupanças maiores, posteriormente levando a maior acúmulo de capital e, por fim, chegando a um crescimento de produtividade e qualidade de vida das famílias. Os defensores da permanência já afirmam que a poupança das famílias não responderia muito às mudanças na lei tributária. Outra forma de divergência é a divergência quanto a valores. Muitas vezes, as políticas não são julgadas apenas tomando como base a ciência, fazendo com que economistas tenham pensamentos diferentes devido a seus valores, portanto, a forma específica de cada um enxergar o mundo. E por fim, nos leva à percepção versus realidade. A diferença de julgamento científico e de valores implica que haja divergência entre os economistas, mas mesmo diante desse fato, os economistas costumam, na maioria das vezes, concordar entre si muito mais que discordar. Devido a esse fator, foi feita uma pesquisa que mostra algumas preposições que a maioria dos economistas concordam. Entre elas estão: o salário mínimo aumenta o desemprego entre trabalhadores jovens e não qualificados, onde 79% dos economistas que participaram da pesquisa concordam. Estabelecer um teto para os aluguéis reduz a qualidade e a quantidade das moradias disponíveis, onde 93% dos economistas concordam. O orçamento federal deve ser equilibrado durante o ciclo de negócio, não anualmente, 85% concordam. E por fim, os Estados Unidos não deveriam eliminar os subsídios agrícolas, onde 85% dos economistas também concordam. O pensamento econômico. Segundo John Keynes, o estudo da economia não requer grandes talentos,
mas sim uma combinação de habilidades. São elas o saber matemático, historiador, político e filosófico. Possuindo essas habilidades, o economista se mostra capaz de compreender a economia e, assim, praticar a profissão com excelência, pois ele será capaz de entender diversas áreas do conhecimento e poder aplicá-las de várias maneiras durante sua atuação. Os economistas abordam a profissão com a objetividade de cientista, assim criando hipóteses e construindo modelos simplificados para compreender a sociedade que nos cerca de maneira mais efetiva e direta, como, por exemplo, o modelo de fluxo circular de renda, citado anteriormente. Apêndice. Os apêndices são os gráficos que acompanham os conceitos, modelos e teoria com o fim de complementá-los e exemplificar, sendo uma maneira mais fácil e didática de expressar visualmente os conceitos estudados para se ter uma melhor compreensão do assunto. Muito obrigado pela atenção. Fim.